Show de bola, concurseiro. Professor Jean Ronei na área. Vamos agora, dar continuidade ao nosso estudo, funções essenciais à justiça. Olha o nome, ó. Funções essenciais à justiça. Por quê? O Poder Judiciário tem um princípio chamado de princípio da inércia, né? O Poder Judiciário ele não pode se movimentar de ofício, por vontade própria. Ele precisa ser ali provocado. Então, como ele precisa ser provocado, quem é que vai provocar ele? São essas funções essenciais à justiça. Eu tenho 4 funções essenciais à justiça. Eu vou memorizar elas com a seguinte cachorrinha. Essa cachorrinha, ela é da Disney, não sei se você lembra, da Dama, ó, já deu o bizu, a Dama e o Vagabundo, né? Quem assistiu aqui, a Dama e o Vagabundo. Então, aqui, ó, Dama. Quem são elas? Defensoria Pública, Advocacia Pública, Ministério Público e a Advocacia Privada. Eu quero lembrar a vocês que essas entidades aqui, primeira observação, não fazem parte do Poder Judiciário. Não fazem parte do Poder Judiciário. As bancas vão querer dizer que eles fazem parte e tal, não sei o quê. Não fazem parte. Eles são quem provoca o Poder Judiciário. Então, eu tenho esses entes aqui que eles vão provocar o Poder Judiciário. Esses 4. Perfeito? Olha lá. Vamos logo começar aqui, ó. Acerca da organização dos poderes do Estado, julgue o item subsequente. O Ministério Público é órgão do Poder Judiciário, tá vendo? Sempre é assim. Já está errada aqui a questão. Então, entenda essa sacada. Entenda, 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 entenda de verdade essa sacada aqui. Beleza? Não fazem parte do Poder Judiciário. Então, tá aqui, ó. O Poder Judiciário não atua de ofício, ou seja, por vontade própria, né? Por iniciativa própria. Em razão do princípio da inércia. Ele só age mediante provocação externa, o que representa uma verdadeira limitação à função jurisdicional do Estado. Vamos trazer aqui uma visão geral. Eu gosto muito assim, meu aluno. Olha, me perguntam, assim, graças ao meu bom Deus, mas eu acredito que isso aí foi um dom que Deus me deu, foi nessa questão de poder dar aula. Eu dou aula já há muito tempo, estou dando aula já há mais de 24 anos. E assim, o pessoal me pergunta sempre qual é o meu diferencial. Porque quando eu preparo essas aulas, eu preparo como se fosse, na realidade, eu preparo elas para mim. Qual seria a maneira mais fácil para eu poder entender, para eu poder ensinar, para eu poder explicar? Então, eu gosto muito de sempre, você já deve ter percebido isso, eu gosto muito de mostrar primeiro uma visão geral. E isso a neurociência, a neuroaprendizagem explica. Por isso que eu estou usando a neuroaprendizagem para poder ensinar a você. Então, eu vou partir de uma visão geral dos 4 entes aqui, né? O que cada um faz e depois a gente vai destrinchando um por um, certo? Vamos lá? Veja, aqui eu já fiz um mapinha mental escrito. Eu queria fazer digitado, não, vou fazer escrito que é mais rápido. Olha lá. Ministério Público, vamos lá. Qual é o apelido? Ó, é sério. Qual é o apelido do Ministério Público? O Ministério Público, ele é advogado da coletividade. O Ministério Público, meu aluno, entenda, na Constituição de 69, o Ministério Público ele era a Defensoria Pública. É por isso que hoje muita gente, quando tem um direito ferido, procura o Ministério Público e não a Defensoria Pública. Porque isso aí já é uma coisa que vem lá do passado, antes da Constituição de 88. A gente, por exemplo, eu vi muito quando eu era mais novo, não mais novo não, agora recente mesmo. Às vezes a mulher era agredida em casa, ou o marido não pagava pensão, né? O ex-marido não pagava pensão, eu só escutava ela dizendo, a gente vai procurar o Ministério Público. Mas o correto era para ser a advocacia pública, né? Ou, perdão, era para ser a defensoria pública para fazer isso. Só que em muitos municípios não tem defensoria pública, mas tem Ministério Público. Eu lembro que
em Garanhuns, eu não sei se ainda ela está lá, né? Uma promotora bem conhecida, que é a doutora Marinalva. Meus cumprimentos aqui, doutora. Peço licença de usar seu nome. Não sei se ela ainda está lá, né? Então, enfim, ela é bem rigorosa, bem atuante na área do Ministério Público. Então, por quê? Porque ela também, possivelmente, tem essa visão do advogado da coletividade. Então, o Ministério Público tem essa visão. Mas vamos lá, o que é que o Ministério Público faz, professor? Veja, o Ministério Público, ele atua na defesa da ordem jurídica. Decore isso aqui. Defesa da ordem jurídica. Daqui a pouco eu mostro para você o porquê. Do regime democrático, do interesses sociais e individuais indisponíveis. Professor, por que você está falando isso? Porque daqui a pouquinho você vai ver que tem as pegadinhas. As bancas vão sair trocando. Beleza? Vamos lá, vamos avançar. Eu tenho uma advocacia pública. A advocacia pública, você vai lembrar dos procuradores. Vai lembrar aqui dos procuradores. Você vai lembrar aqui dos procuradores, que termina sendo os advogados do Estado. Ou do Estado. Quando a gente fala Estado, a gente está englobando tudo. União, Estado, né? Então, entenda. Quando eu falo Estado, leia-se União, Estado, DF e município, tá certo? Professor, e o que é que essa advocacia pública faz? Ó? Representa os entes públicos, tanto judicial quanto, extrajudicialmente. E também ela faz a consultoria jurídica. Só que eu também tenho a defensoria pública, né? São os defensores públicos, que é pelo qual que eu estou estudando agora. Eu avancei, eu estava estudando para procuradorias, né? Consegui uma aprovação, só que a banca derrubou algumas questões minhas. Atualmente, eu estou no judiciário, tive que ingressar no judiciário. Eu não sei quando é que você vai assistir essa aula. Possivelmente, quando você assistir essa aula, ou eu vou ter já perdido, né, a ação, ou vou ter ganho a ação. Enfim. Só que agora eu vou migrar para a defensoria pública. Né? Que termina sendo bem parecido as duas, vamos dizer assim, as duas estudadas. Aí, como eu sei que agora vai começar as fases de defensoria pública, eu vou migrar, porque acabou a fase de advocacia. Lembra que concursos públicos são fases. Eu tenho fase de concurso de carreiras municipais, né, para guardas, por exemplo. Depois eu tenho outra fase que é para policiais. Então, eu fico sempre, né, migrando de uma para outra aí. Nesse caso, agora é a fase de defensoria pública, eu vou para a defensoria pública. Quando começar a fase de advocacia, eu migro para a advocacia. Mesma coisa você, caso você estude aí para áreas policiais. Migra para guarda. Quando acabar a fase de guarda, migra para a polícia. E fica que são bem parecidos. Você que é tribunais de justiça, tem a fase de tribunais de justiça federais e tem a fase de tribunais de justiça estaduais. Aí você fica migrando de um para outro porque é o mesmo conteúdo. O que não vale é você, vamos lá, estuda para banco. Aí abre concurso para correio, aí o cara faz. Abre concurso para Tribunal de Justiça, aí o cara faz. O que não pode é isso, meu irmão. Ficar migrando, mudando de áreas. Mudar para outras áreas afins, beleza. Mudar de áreas totalmente diferentes, não rola. Não rola. Você só vai colecionar reprovação. Beleza? Então vamos lá. Vamos agora para a nossa querida Defensoria Pública. Vamos lá. O que é que a Defensoria Pública faz? Ele é o advogado dos necessitados. Advogado dos necessitados. O que é que ela faz aqui, ó? Defesas dos hipossuficientes, né? Não tem grana suficiente para pagar advogado, né? Para contratar o quê? O advogado privado. Quem é o advogado privado? Está aqui embaixo, ó. É o advogado dos particulares, escrito na gloriosa OAB, que eu tenho muito orgulho de agora fazer parte, né? Então, eu tenho aqui, eu estou gravando essa aula aqui, já estou reformado do Corpo de Bombeiros e pelo fato de ser reformado, eu já posso advogar, beleza? Show de bola. Viu aí essa visão geral? Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar cada um. Só que eu tenho que trabalhar para você, cada instituição dessa, existem os princípios. Cada uma carrega os princípios ali nas costas. E eu vou trazer esses princípios. Você já deve ter escutado. O Ministério Público tem um princípio da unidade, né?
Você já deve ter ouvido falar. Pois é, tome cuidado porque as bancas trocam, porque os princípios são diferentes. Então vamos lá, vamos avançar aqui, ó. Olha só, princípio. Quais são os princípios do Ministério Público? Vamos lá. Primeiro deles, a tão conhecida unidade. Ministério Público, ele é único. Ele é único. Ele, por exemplo, eu fui para uma audiência, eu já fui para, na realidade, eu fui para duas audiências do mesmo caso. Na primeira audiência era um promotor. Na segunda audiência era outro promotor. Tem algum problema, professor? Não. Por quê? Porque o Ministério Público, ele é único. Então, quando eu falo Ministério Público, eu falo representante do Ministério Público. Então, aquele promotor, ele está representando o Ministério Público. Não ele por si só. Por isso que ele é único. É a unidade. Outro princípio é o princípio da indivisibilidade, que é em decorrência da unidade. Indivisibilidade. Ele é indivisível. Eu não posso chegar a dizer assim, olha, o Ministério Público, ele vai trabalhar, por exemplo, promotor de justiça, ele vai trabalhar na vara da infância e da juventude, vai trabalhar na eleitoral. Não, não, não. Veja, ele é indivisível. Por isso que os promotores da área eleitoral são os promotores de qualquer outra área, porque ele é indivisível. Não existe essa, não é como na justiça, que eu tenho ali justiça do trabalho, justiça eleitoral, justiça militar. Ali tem as suas divisões administrativas, né? Próximo princípio. Esse aqui é o mais importante. Independência funcional. O Ministério Público, ele não é subordinado a nenhum outro poder. Não é. Por isso que ele pode criar até seu orçamento. Ele pode criar seu orçamento, manda lá para o Poder Legislativo, ele cria os seus concursos, por isso que existem bancas próprias dentro do Ministério Público para realizar os seus próprios concursos. Isso aí é o que a gente chama de independência funcional. Professor, quais são os princípios da advocacia pública? Olha só. Peraí, professor, isso aí significa o quê? Que não tem. Não tem princípios. Não tem princípios institucionais. Essa é a grande sacada. Aí a banca chega e fala: os princípios da advocacia pública é a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O aluno roda e perde a questão. A advocacia pública, lembre, quando eu falo em advocacia pública, eu falo dos procuradores. Lembre sempre disso. Você vai sempre lembrar dos procuradores, certo? Aí a defensoria pública é a mesma do Ministério Público. Olha só que legal. Fica fácil decorar, né? Unidade, indivisibilidade e a independência funcional. A independência funcional. Então, eu tenho aqui esses princípios. Avançando, e a advocacia privada? Eles têm sim. Eles têm sim. Vamos lá. Primeiro, os advogados. Agora, agora sou sim. Então, ó, olha o que é que eu tenho agora. Eu sou imune. Então, a advocacia privada tem imunidade. Qual tipo de imunidade, professor? Olha só que interessante, coisa boa de ser cobrado. Eles não, eu sou agora, até, não só eles, vamos lá. São invioláveis por 2 pontos. Letra A, por seus atos. Pois é, seus atos. E letra B, as suas manifestações. Pelas suas manifestações. Agora, cuidado, no exercício da profissão. No exercício
exercício da profissão. No exercício da profissão. E outra coisa que os advogados são, eles são indispensáveis à manutenção da justiça. São indispensáveis. Por exemplo, se você for ser julgado, você não pode ser julgado sem um advogado. Por isso que o advogado ele é indispensável. Entendeu? Eu acho engraçado que teve... pessoal, eu me formei lá em 2010, 2011. Cara, muito tempo. E eu fui para umas audiências na época, né? Inclusive, vou ter que voltar a fazer, porque eu estou desatualizado. Eu tenho a teoria do direito, mas a prática eu não tenho. Então, eu preciso ir assistir algumas audiências para pegar essa prática, né? Então, uma coisa que eu vi, numa época, no tribunal do júri, que o advogado estava lá defendendo o cliente, né? Aí ele chegou, olhou assim para os jurados, aí chegou assim, jurados, veja só, olhe para aquele rapaz ali. Aí apontou para o promotor. Tá vendo ele com essa carinha lisinha de menino novo? Já era um advogado mais experiente, né? Esse promotor ali é uma cobra criada. Bem assim, a galera... Aí, ordem no tribunal, mas naquela mesma ideia. Então, veja, isso é permitido. Porque isso é dentro do tribunal do júri. Isso tem essa liturgia dentro. Porque ele está ali dentro das suas manifestações no exercício da profissão. Então, por isso que eu sou inviolável. Certo? Aí, veja, vamos lá. Vamos trabalhar aqui uma questão. Vamos lá. A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que o Ministério Público... Aí, na sua prova, você sempre faça isso. Ó. Circula o termo Ministério Público. É instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado e que deverá obedecer a alguns princípios institucionais. Sendo assim, assinala a alternativa que apresenta esses princípios. Vamos lá. Quais são os princípios do Ministério Público? Unidade, indivisibilidade, independência funcional. Letra A. Bem tranquila, né? Bem tranquila. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a autonomia funcional e administrativa. Vamos lá. Veja. Autonomia funcional é a autonomia de você gerir seus recursos e tudo mais, administrativa da mesma forma. O Ministério Público, eu tenho a advocacia pública e a defensoria pública. A advocacia privada, eu tiro ela dessa jogada, porque a advocacia privada já é por fora. Tá? Apesar de estar aqui, né, eu posso chegar e eliminar, certo? Eu posso aqui eliminar, porque isso aqui está fora. Por que só esses três, professor? Porque esses três, eles recebem dinheiro público. Recebem dinheiro público. Apesar de ter autonomia, alguns deles, eles recebem dinheiro público. Então, vamos lá. Ministério Público, sim. Ele tem essa autonomia funcional e administrativa. Eles têm, ó, só para você complementar, tem autonomia administrativa, tem autonomia orçamentária, de criar seu orçamento, e eu tenho autonomia funcional. Olha só, eu tenho essas três autonomias aí. A advocacia pública não tem. Não tem. Só por quê? Lembre-se que a advocacia pública são os promotores. Desculpa, perdão. São os procuradores. Procuradores. São os procuradores. Então, a procuradoria do Estado do município é mantida por quem? Pelo Executivo. Já a Defensoria Pública, eu preciso da independência dela, mas cuidado. Só quem tem autonomia funcional e administrativa dentro da Defensoria Pública é a Defensoria Pública, ó, estadual. A federal não tem. Estadual. Beleza? Então, guarda aqui isso, porque também já é muito cobrado nos concursos, certo? Muito cobrado. Olha lá, vamos ver aqui, ó. A Defensoria Pública do Distrito Federal, olha agora, é assegurada a autonomia funcional, eita, pera, só complementar, estadual e do DF, certo? Do DF. Vamos lá. A Defensoria Pública do Distrito Federal é assegurada a autonomia funcional e administrativa, assim como a iniciativa da proposta orçamentária,
da autonomia, esta que não abrange as defensorias estaduais. Olha só. O erro da questão está aqui, ó, dizendo que não abrange as defensorias estaduais. Se fosse a federal, estaria certa. Certo? Se fosse a federal, estaria certa. Mas a estadual abrange também, ó. Só mostrar aqui, ó. A estadual. Agora, vamos lá. Observação. Dentro desse contexto, você tem que lembrar que até 2007, quem mantinha a defensoria do DF era a União. Aí ela não tinha essa autonomia. Porque é como se fosse a Defensoria Federal. Entendeu? Ela não tinha essa autonomia. Hoje, como agora quem mantém a defensoria do DF é o próprio DF, ele tem essa autonomia. Tanto a autonomia funcional como a administrativa. Tá certo? De boa. Pronto. No bloco seguinte, vamos começar a trabalhar uma por uma. Eu tive que mostrar essa visão geral dos 4 entes. E a partir do próximo bloco, a gente começa a analisar cada um por si. Ministério Público, e vamos avançando. Tá joia? A gente se vê no próximo bloco. Tamo junto.